Olá, meus amados, que a maravilhosa graça e a paz do Senhor Jesus possa reinar e repousar sobre a sua vida. Nesse dia oportuno em que o Senhor tem nos dado em podermos nos deliciar da palavra do Senhor, nós iremos aprender ainda mais, crescermos na presença dEle, pois Ele é o Deus Todo-Poderoso e Ele se revela por Sua palavra para cada um de nós. E nesse dia nós iremos falar sobre as nossas guerras, as nossas lutas, as nossas batalhas. Por que nós perdemos as guerras? Lá em 1 Samuel, no capítulo 4, os filisteus, eles venceram os israelitas. Os israelitas, eles tinham como sua segurança um Deus, o Deus Todo-Poderoso, só que dentro de uma arca. E este exército, quando estava no meio da guerra e viu que estava sendo feridos seus homens, foram até os anciões do arraial e pediu autorização para que trouxesse de Siló, a capital dos juízes, a capital de Israel na época dos juízes, e fosse até o templo e pegasse a arca e trouxesse, para que o povo possivelmente pudesse ganhar, já que Deus estaria ali presente naquela guerra. E assim os anciões, eles permitiram que acontecesse isso. E foram a Siló e trouxeram a arca do Senhor, e juntamente com a arca trouxe Ofni e Finéias, os dois filhos do sacerdote Eli. Os filhos de Eli em que prestavam serviço ao Senhor no templo. E quando Ofni e Finéias trouxe a arca, vieram junto com a arca e trouxeram para o arraial, os filisteus ficaram com medo. Só que entre eles houveram homens que disseram o seguinte: não, nós não podemos nos abater diante deles. Nós não podemos voltar a servir como nós já servimos antes, mas eles nos servir. E o povo filisteu foi diante do povo de Israel e venceu a guerra, mesmo com a arca, mesmo com a presença de Deus ali no arraial. Então eu volto a perguntar: por que você está diante de uma guerra e você se vê diante de Deus? Você coloca Deus como sendo o Senhor que vai controlar todas as coisas, mas mesmo assim as suas batalhas, as suas guerras são vencidas. É sobre esse assunto que nós iremos tratar nesse dia. Porque mesmo nós sendo pessoas boas, pessoas que nós cremos em Deus, pessoas que fazemos o bem para a sociedade, para uma outra pessoa, ou quem sabe uma pessoa que tem uma vida de oração, mesmo assim sofre com tantas lutas e tem um sentimento de derrota. Às vezes nós perguntamos por que para outra pessoa dá certo e para mim não dá certo. Às vezes nós perguntamos por que nós passamos por algumas situações. Por que eu estou passando por isso, já que eu sirvo ao Senhor, já que eu tenho o Senhor, e por que eu passo por tudo isso? Então, irmãos, o texto que eu quero trazer para vocês está em 1 Samuel, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 3, que diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a todo Israel. Israel saiu a peleja contra os filisteus e acampou-se junto a Ebenezer. E os filisteus se acamparam junto a Efeque. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair contra Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E esse texto, irmãos, que nós lemos de 1 Samuel, no capítulo 4, versículo 1 e versículo 2, ele está relatando exatamente o momento em que Israel estava no arraial, pronto para guerrear. E nessa batalha aconteceu exatamente o que nós estamos falando. Eles perderam a guerra. Irmãos, além de eles perderem a guerra, eles perderam também a arca do Senhor. Já que a arca era o seu medalhão, ou o seu o trevo da sorte. Ele foi saqueado, ele foi levado, ele foi tomado, para que tirasse toda a sorte, a força do exército de Israel. Então, por que nós perdemos a guerra? Primeiro, porque nós discordamos do querer de Deus, da vontade de Deus. Às vezes a nossa opinião excede a vontade de Deus, ou a nossa opinião toma a frente de Deus. O primeiro motivo em que nós perdemos uma guerra é porque nós queremos fazer do mesmo jeito, de outro jeito, e nós não queremos que Deus opine, ou que Deus tenha a sua vontade. Exatamente o que está acontecendo com o povo de Israel, irmãos. E no versículo 3 o texto diz o seguinte: E voltando o povo ao arraial, disseram aos anciões de Israel: Por que nos feriu o Senhor diante dos filisteus?
tragamos de Siló a arca da aliança do Senhor, e veio no meio de nós, para que nos livre da mão dos nossos inimigos. Irmãos, essa proposta dos israelitas em trazer a arca era exatamente para tentar ludibriar Deus. Vamos dizer o seguinte, que nós ganhamos a guerra porque a arca está no meio. Mas não é desse jeito, irmãos. Nós queremos, por ter Deus, por ser pessoas boas, por nos, ao determinarmos ou denominarmos pessoas boas, nós queremos ganhar tudo. E nós queremos que as outras pessoas percam. Essa batalha se deu porque o povo de Israel, os israelitas, eles contenderam contra Deus. Eles foram contra a vontade de Deus. Eles não permitiram que a vontade de Deus pudesse acontecer. Eles viviam em rebeldia. Eles viviam de uma forma errada, irmãos. Lá em Provérbios, no capítulo 3, em Provérbios, capítulo 19, no verso 3, o texto diz que a insensatez do homem que arruína a sua própria vida, mas o seu coração se ira contra Deus. O homem ele escolhe seus caminhos errados, as coisas não dão certo, não vão muito bem para ele, mas ele se ira contra Deus. Ele quer que Deus assuma uma situação, assuma a responsabilidade que é nossa. Então, quando nós discordamos de Deus, vem o primeiro fracasso em nossas vidas. Então, é o primeiro ponto que eu quero trazer para você nesse dia. Por que nós perdemos a guerra? Porque nós queremos discordar, porque nós queremos que a nossa opinião sobressaia a vontade de Deus. Segundo, quando nós perdemos a autoridade sacerdotal. Quando nós perdemos o sacerdócio, irmãos. No verso 4 diz que juntamente com a arca foram Ofni e Finéias. Ou seja, a arca não foi sozinha. Foram com duas pessoas aptas a trabalharem na arca. Só que o texto de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 4, no versículo 4, o texto diz o seguinte: enviou, pois, o povo a Siló e trouxeram de lá a arca da aliança do Senhor dos exércitos, que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca da aliança de Deus. Ou seja, os homens que estavam prontos para trabalhar na arca estavam ali também. Então tinha tudo certo, estava tudo certo para ganhar a guerra, mas mesmo assim eles não ganharam. Eles perderam anteriormente, trouxeram a arca e continuaram a perder a guerra. E ali a arca foi levada. E por que isso aconteceu? Lá em 1 Samuel, no capítulo 2, versículo 12, o texto fala que eram, porém, os filhos de Eli, os filhos de Belial, porque eles não conheciam o Senhor. O texto fala que os filhos de Eli, eles iam contra a vontade de Deus. No capítulo 2, ele descreve toda a ruindade dos filhos de Eli. Eles metiam um garfo na panela, onde era servido primeiro ao Senhor como oferta, e eles tomavam para si. Eles se encontravam pelas cidades, eles adulteravam, se prostituíam entre as mulheres. E Deus estava exatamente contrariado com tudo isso. Era um povo rebelde e o seu líder religioso não ia bem. Eli estava cego, não havia educado seus filhos. Seus filhos cresceram no ofício sacerdotal, mas não cresceram no ofício do coração de adorador. Eles não serviam a Deus de coração, mas faziam o exercício o qual era lhe proposto. Irmãos, o texto comprova que esses representantes da arca não conheciam a Deus. Mesmo sendo pessoas que trabalhavam para Deus, eles não conheciam a Deus. E lá em 1 Pedro, capítulo 2, o verso 9, diz o seguinte: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Essa determinação sacerdotal, essa conquista sacerdotal foi adquirida por Jesus Cristo para cada um de nós. Quando nós perdemos essa aquisição, quando nós perdemos esse título, o qual Jesus conquistou para as nossas vidas, é mais um motivo para perdermos as nossas guerras. Por que a sua casa não vai bem? Por que o seu lar não vai bem? Por que as suas finanças não estão bem? Por que as suas guerras agora são guerras no seu trabalho, na sua escola, no seu dia a dia, na sua família, no seu casamento, relacionamento com os pais? Por quê? Irmãos, 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 2 ao verso 5, o texto fala: é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, sóbrio, prudente, respeitável, hospitaleiro e apto a ensinar. Não deve ser apegado ao vinho, nem violento, mas sim amável, pacífico e não apegado ao dinheiro. Ele deve governar bem a sua própria família,
tendo os filhos sujeitos a ele com toda dignidade. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria família, como poderá cuidar da igreja de Deus? Exatamente isso. E Paulo escreve a Timóteo, fala: Timóteo, selecione homens para que possam exercer a função sacerdotal. Mas, para que esses homens exerçam a função sacerdotal, é primeiro preciso perceber que em casa eles exercem já essa função com a sua família. Irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida, ela deve ter um princípio, um início de educação em nossa casa. O nosso caráter não pode ser transformado apenas na rua, mas em casa. Os primeiros a perceberem a mudança de Cristo em nossas vidas são os da nossa casa, a nossa própria família, os nossos filhos. As nossas esposas devem conhecer quem nós somos. Então, quando nós perdemos o brilho de Cristo, quando nós perdemos a nossa função sacerdotal, é um dos motivos de nós perdermos as nossas guerras. Nós clamamos ao Senhor, buscamos ao Senhor, mas o nosso coração não conhece esse Deus. Nós precisamos viver a revelação da palavra dia após dia. Nós precisamos viver a vontade do Senhor dia após dia. Nós precisamos vivenciar essa presença gloriosa dEle. E isso acontece se nós vivermos em dias de parceria, de unidade, de comunhão com o Senhor. Assim como aconteceu com Ofni e Finéias, acontece também conosco, irmãos. Mesmo estando diante da presença de Deus, mesmo organizando as coisas do reino, mesmo lendo a palavra, mesmo orando, mesmo assim nós estamos propícios a perder guerras. Irmãos, não é porque eu sou pastor, não é porque eu oro todos os dias que eu vou ganhar todas as guerras. Para mim ganhar as guerras, eu preciso colocar o meu Deus à minha frente. Se Ele não for o meu general, se Ele não for ditando as regras da guerra, se Ele não for na frente me educando, e eu colocar as minhas vontades, a minha rebeldia, o meu desejo à frente, eu jamais vencerei batalha alguma, pois eu não estou apto para vencer Satanás, eu não estou pronto, mas o Senhor que habita em minha vida. Foi Ele que mudou a minha vida, foi Ele que mudou minha forma de pensar, de agir, foi Ele que me tirou do mundo, Ele me escolheu para ser uma nova criatura, Ele nos escolheu para sermos santos, o sal da terra e a luz do mundo. Irmãos, e nós precisamos ser o sal da terra e não o docinho de Cristo. É diferente, irmãos, nós precisamos batalhar diariamente para que essa conquista com Cristo Jesus venha a ser diária. As nossas batalhas batem na nossa porta todos os dias, mas cabe a cada um de nós vencer as batalhas. Deus, quando Ele menciona Caim em Gênesis capítulo 4, no versículo 7, Deus ele fala para Caim: Caim, o mal bate à porta todos os dias, mas cabe a você dominar. O bem será aceito se você fizer. E quando Deus fala isso para Caim, essa palavra também é direcionada para cada vida, para a minha vida e para a sua vida. O propósito de Deus é exatamente nos dar vitória, e é Ele que vence as nossas guerras. Ele é o Senhor da guerra, Ele é o nosso general. Ele vai à nossa frente nos guiando, nos guardando e nos direcionando. E se nós não permitirmos que isso venha acontecer, nós perdemos a nossa guerra. E a arca de Deus, irmãos, foi tomada, e além disso, Ofni morreu, Finéias também morreu. Eli, quando recebeu notícia que a arca do Senhor havia sido roubada, com o seu peso, ele estava já velho, cego, quase 100 anos, 98 anos de idade, ele vira para trás da sua cadeira, cai da cadeira, quebra o pescoço e morre. Ao ouvir a notícia, a esposa do Finéias estava grávida, e aí não era tempo de dar à luz. Mas aquela jovem mulher, quando ouviu dizer que o seu marido havia morrido, que a arca havia sido roubada, e ouviu o estrondo da morte do seu sogro, ela começou a entrar em trabalho de parto. Só que aquela mulher ela morreu na hora do parto. E o seu filho foi dado o nome de Icabô, que significava foi-se a glória de Israel. Você sabe o que é você viver sem a glória, sem a conquista, sem a alegria? Você sabe o que é você viver sem a paz? Porque uma família foi destruída. Foi destruída porque perdeu o princípio da obediência, perdeu o princípio moral, perdeu o princípio familiar, perdeu o caráter, se vendeu, se negociou, se permitiu ser com que os desejos do mundo entrassem no seu coração. E ali tem uma família destruída, um sacerdote, um homem de Deus,
que pôde educar um povo, foi juiz do povo por 40 anos. Eli não pôde educar os seus filhos. E ali ele perde o seu serviço da obra de Deus, ele perde os seus filhos, ele perde a arca e também agora perde a vida. Tudo por conta da falta de obediência. Por que será que esse homem que serviu ao Senhor por 40 anos, ele presencia a destruição não só da sua casa, mas da sua nação? O seu neto chamado Icabô, que significa foi-se a alegria de Israel, foi-se a glória de Israel. Ele viu a sua família destruída. Esse texto está escrito em 1 Samuel, no capítulo 4, no verso 18 ao verso 20, quando relata exatamente a história do fracasso da família de Eli. Irmãos, mesmo perdendo as lutas, Deus nunca deixará de ser Deus. Deus nunca perderá o seu poder. Deus nunca mudará a sua glória. No capítulo 5 de 1 Samuel, os filisteus tomaram a arca do Senhor e levaram para Asdod, para a sua cidade. E lá em Asdod eles tiveram a ousadia de colocar a arca no mesmo lugar, no templo de Dagon, o seu Deus. E quando eles colocaram a arca próximo da estátua de Dagon, eles colocaram a estátua imensa, gigante, e a arca do Senhor próximo da estátua. Na primeira madrugada eles levantaram e quando chegaram lá encontraram a estátua de Dagon caída aos pés da arca. Irmãos, eu entendo que o nosso Deus, ele não perde a honra para ninguém. Mesmo que ele estivesse no templo completamente entregue à idolatria, mesmo que ele estivesse no templo todo devotado a Dagon, mesmo assim, o Dagon, o Deus daquela nação, o Deus daquele templo, daquele povo, se dobra, se rende aos pés do nosso Deus, o Todo-Poderoso. Não é porque Deus estava em terras estranhas, que ele estava sozinho ou fragilizado. Não é porque Deus estava sozinho, não tinha mais sacerdote para colocar a arca nos seus ombros. Mesmo sem ninguém que o pudesse lhe representar humanamente falando. Mesmo que não tivesse um homem de Deus naquele momento para usar a sua boca e falar para aquele povo. Mesmo assim a estátua cai pela primeira vez aos pés da arca. E eles colocaram a estátua de Dagon de pé mais uma vez. E na segunda madrugada, quando eles vão ver, mais uma vez está a estátua caída. Dessa vez os seus pulsos foram cortados. Dagon perde as suas mãos e quebra a sua base. E os pedaços dele saem da sua área limitada, aonde nenhum homem poderia entrar. E aqueles homens tiveram que entrar naquela parte limitada de Dagon para juntar os cacos daquela estátua. Nós entendemos que toda divindade, ela se rende ao poderio do nosso Deus, porque o nosso Deus é o Senhor dos senhores, é o Deus dos deuses. Todos eles se rendem, todos eles se prostram diante do poder desse Deus Todo-Poderoso. Amados em Cristo Jesus, o que nós podemos conhecer nesse dia é exatamente o feito desse Deus maravilhoso, desse Deus Todo-Poderoso, porque com Ele não se brinca, irmãos. E nós não podemos desqualificar esse Deus, e nós não podemos comparar a outro Deus, porque Ele é único. E lá no capítulo 5, no versículo 5 também, depois disso a mão do Senhor pesou sobre o povo de Asdod e dos arredores, trazendo devastação sobre eles e afligindo com tumores. Irmãos, essa tradução é uma tradução ainda revisada e corrigida. Essa tradução, ela ainda é educada. Mas o texto da NVI diz que Deus trouxe hemorróidas. E o texto da fala que trouxe as partes íntimas. Irmãos, a hemorróida para aquele povo era uma doença tanto dolorosa quanto vergonhosa. O que os filisteus quiseram foi exatamente envergonhar o povo de Deus, humilhar o povo de Deus e humilhar o seu próprio Deus. Como quem fala o seguinte: esse povo não tem força e o Deus também dele é fraco. E ele levou para comparar com esse Deus de Asdod, com esse Deus Dagon,
Só que diante de Deus, Dagon se prostra, Dagon cai por terra. E os homens que fizeram isso, eles tiveram hemorróidas, irmãos. E o texto fala que os que não morreram tiveram hemorroida. Então toda a cidade, ela sofreu com tudo isso. E por onde a arca de Deus passou, Deus feriu o povo tanto com morte como por hemorroida. Quando o povo de Asdod percebeu que a arca do Senhor lhe estava incomodando, trazendo-lhe praga, então eles mandaram para Gate. E quando chegou em Gate, os gaditas disseram o seguinte: não, nós não podemos ficar com essa maldição. E passaram alguns dias ali em Gate até ir para Ecrom. Mas quando chegou em Gate também os homens foram amaldiçoados. E uma parte deles morreram e outra parte sofreu com hemorroide. E lá em Ecrom aconteceu a mesma coisa. Até que aqueles homens buscaram os anciãos e disseram o seguinte: olha, nós precisamos mandar com que essa arca vá embora. Mas só que essa arca não pode ir sozinha. Então eles fizeram um carro de madeira nova, procuraram 2 animais, 2 bois novos que nunca tinham usado carroça sobre eles, puseram a carroça, colocaram a arca e fizeram 2 baús. Um dos baús iam ratos de ouro, e um outro baú ia a hemorródia em forma de ouro. Seria como se fosse a solicitação de perdão, como se fosse o bode expiatório, pedindo perdão a Deus por tudo isso. Mas ainda o texto fala que eles duvidaram. E os anciãos disseram o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, vamos preparar o carro e deixar com que os animais sigam sozinhos em direção a Bet-Semes. Mas se o animal curvar no meio do caminho e for para outro lugar, não foi Deus que trouxe, mas foi somente um azar sobre nós. Mas os animais seguirem sozinhos para Bet-Semes, nós iremos perceber, nós iremos entender que foi Deus que lançou isso sobre nós. E aconteceu, irmãos, exatamente que a carroça com a arca em cima, os bois sozinhos, sem nenhum guia, seguiram em direção a Bet-Semes e foi sem virar para a esquerda nem para a direita, completamente direto, em linha reta, conduzidos pelo Senhor para Bet-Semes, para provar para aquele povo que o nosso Deus, que o Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Você pode perder uma guerra, você pode perder batalhas, mas o Deus ao qual nós servimos nunca perderá uma guerra. Por mais que a arca do Senhor não tivesse um representante humano, o próprio Deus, ele fez com que esta arca pudesse mudar a história de 4 nações, de 4 povos, durante 7 meses. O texto fala que durante 7 meses a arca esteve fora, e esse período foi o período de maldição para este povo. E quando a arca chegou em Bet-Semes, o povo ali estava completamente feliz e vibraram e se alegraram. Mas as pessoas que abriram a arca, destamparam a arca para ver o que tinha dentro, morreram. Porque eles não podem ter acesso à glória de Deus. Irmãos, Deus matou um povo. Deus humilhou o povo com hemorroide. Porque por meio dessa enfermidade, Deus humilhou o orgulho dos filisteus. E desprezou com que, da mesma forma que eles fizeram com a arca do Senhor. Do mesmo jeito que Deus foi desprezado e o seu povo, os filisteus também foram desprezados. Eles foram humilhados. Nesse episódio, Deus não precisou levantar gigantes. Deus não precisou levantar Sansão. Deus não precisou levantar Davi. Mas Deus, por seu grande poder, mudou a história da nação para provar que Ele é Deus. E não existe outro Deus além dele. Em 1 Samuel, no capítulo 6, no versículo 1, o texto fala que durante 7 meses o povo sofreu. O povo foi morto e os sobreviventes foram feridos com suas hemorroides. Lá em Atos, no capítulo 17, no verso 25, Paulo fala o seguinte para o povo ateniense: Deus não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque Ele mesmo dá a todos a vida, o fôlego e as demais coisas. Nós achamos que as vitórias só vêm através de nossas mãos. Nós achamos que nós somos bons, suficientes, e nós somos usados suficientes por Deus, a ponto dele somente fazer alguma coisa e nos usar. E não é assim. Deus, por si só, Ele é Deus. Nós, sem Ele, não somos nada. Esse Deus poderoso, maravilhoso, é o Deus que nos revela, é o Deus que nos ensina, é o Deus que nos comprova
o qual nós somos necessitados dele. Nós estamos constantemente dizendo que vivemos uma guerra, uma batalha. Nos sentimos frágeis, coagidos, nos sentimos sozinhos, desamparados. Mas esse Deus Todo-Poderoso, que através desse texto lido, a partir de 1 Samuel no capítulo 4, nós somos até o capítulo 6, nós podemos comprovar que esse Deus, ele venceu a guerra sem ajuda, sem auxílio, sem levantar um homem para vencer o exército. Até porque naquele momento, naquele período, o povo de Israel não tinha um representante. Foi por isso que no capítulo 2, Deus precisou levantar Samuel. E assim Deus fala com a família de Eli através de Samuel. Samuel era representante de Deus para aquela nação naquele momento. Por quê? Porque não existia um guerreiro, não existia um homem, mas Samuel ainda era criança. Samuel, a partir daqui, ele começa agora a exercer a sua função sacerdotal, ainda novo, mesmo novo. E aí esse jovem começa a fazer exatamente o que Deus lhe pede, porque ele dormia próximo da arca, ele vivia próximo de Deus. E para que Samuel pudesse viver a presença do Senhor Jesus, ele tinha uma vida de oração, de busca. E Samuel esteve com Saul e esteve com Davi. E esses homens venceram guerras porque Deus direcionava Samuel. Saul, quando se afastou de Deus e começou a fazer o que Deus reprovava, começou a perder as guerras. Ele começou a avisar agora o povo e não mais Deus. E isso fez com que Saul perdesse também a sua guerra e Deus levando Davi, um homem segundo o seu coração. Você pode não ser rei um dia, mas você pode ser um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus. Você pode ter uma vida de vitórias e conquistas, se Deus for o centro, se a vontade dele for o centro na sua vida, se o querer de Deus, se o desejo de Deus continuar sendo o centro da sua vida, se você começar a viver a sua vida como se não existisse o amanhã, como os filósofos epicureus que não necessitam pensar no que existe amanhã, sendo que existe amanhã, e esse Deus ao qual nós servimos, ele é o Deus de hoje, de ontem e será eternamente Deus. Você pode morrer amanhã, mas esse Deus nunca morrerá. Você pode amanhã não contar o dia, mas Deus conta o dia de ontem, de hoje e contará eternamente, porque Ele é o tempo, Ele é o Kairos, Ele é o próprio tempo. Porque para Deus um dia é como se fosse mil e mil como se fosse um dia. E nós começamos a achar que as nossas lutas só podem ser vencidas se nós tivermos habilidades. Às vezes nós queremos buscar de Deus estratégia para o crescimento, estratégia para a mudança. Nós precisamos buscar a santidade. A Bíblia fala que é o próprio Espírito que acrescenta. E nós somos acrescentados pelo Espírito de Deus. Esse desejo de crescimento deve estar no coração de cada um. Por isso, amados, antes que você pense em batalhar e lutar, pense primeiro a fazer a vontade de Deus. E em segundo, nunca perder o seu ofício sacerdotal. Nunca perca a sua família para o mundo. Nunca perca a sua família para as vontades dos seus filhos, da esposa, do marido. Mas na sua casa, na sua família, no seu ministério, no seu dia a dia, a vontade do Senhor deve prevalecer. Eu entendo isso. E venho aqui nesse momento para declarar para você que se o Senhor não for o seu general, não for o seu Senhor, não for o Senhor da sua guerra, da sua vida, das suas pelejas, das suas conquistas, você morre, você é destruído e você é humilhado. Que Deus continue a ser o centro da sua vida. Que Deus continue a mudar a história do seu coração. Que Deus ele permaneça como sendo o seu Senhor e o seu Salvador. E que o seu alvo continue sendo ser a Cristo, que Ele continue sendo o centro e que a cada dia Ele cresça e você diminua mais a presença do Senhor Jesus. Que Deus assim vos abençoe, que Deus lhe enche da sua graça e você possa viver na expectativa da volta de Jesus, porque Ele está voltando. Deus abençoe, fique na paz do Senhor Jesus e desfrute o melhor de Deus dia após dia. Deus abençoe, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.